Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso pós-culto Glória de Sião Internacional, do dia 11 de agosto de 2024. Estamos aqui no Alasca. Como vocês podem ver, essa linda paisagem atrás de mim. Está bem friozinho hoje aqui. Eu acho que eu acordei, estava uns 9 graus. Mas ainda estamos assim, entre verão e outono, né? Não é para estar tão frio assim, mas acho que ele deu uma antecipadazinha, tudo bem, a gente está no topo do mundo. Vizinho do Ártico aqui, mas tudo bem. Infelizmente, domingo passado nós tivemos muito problema com a internet. Essa semana, hoje, foi um pouquinho menos mal, mas mesmo assim foi bem difícil. Agradeço aos que conseguiram perseverar e continuar conosco. O culto todo, vocês são guerreiros mesmo, porque eu fiquei muito frustrada. Mas ontem à noite, ontem durante o dia, veio a família, teve aniversário aqui, o dono da casa fez 75 anos de idade, a gente fez uma festa surpresa para ele. Então veio a família toda, foi uma barulheira, uma bagunça, uma delícia. E a gente foi dormir um pouco tarde, mas eu consegui, antes de dormir, graças a Deus, consegui assistir a pregação da semana passada, que eu ainda não tinha conseguido ver, e não coincidentemente, eu imagino, né, porque Deus é lindo, maravilhoso, glorioso, sublime e supremo, o Chuck pregou de novo a mesma palavra que ele tinha pregado na semana passada, que eles passaram de novo até durante a semana. Ele deu umas acrescentadas, mas infelizmente, como a internet ficou caindo, eu não consegui pegar os acréscimos. Mas o que eu consegui pegar, eu vou passar para vocês, tá legal? Então, o título da ministração é Guerreando pela Nossa Identidade e pela Autoridade que o Senhor nos deu. Nós estamos numa batalha entre a promessa, sabermos qual é a nossa promessa e avançarmos e entrarmos nessa promessa, e entre isso e a murmuração e o retroceder, que nós vemos na história dos espias, de Josué e Calebe, dos 10 espias, dos 12 espias que foram para a terra de Israel e passaram ali 40 dias espiando a terra da promessa. Então, Josué e Calebe optaram por crer na promessa e seguir adiante e avançar e entrar nessa promessa, enquanto que os outros 10 espias escolheram o oposto, escolheram murmurar e reclamar e retroceder, e esse é o mês de Av, essa é a batalha do mês de Av. Nós precisamos estar... Se eu conseguir ler a minha letra, é bom, né? Be what? Precisamos estar cientes ou preocupados, entre aspas, com o que nós ouvimos. Precisamos... Não sei como é que fala isso em português. Precisamos estar atentos, acho que essa é uma boa maneira de falar. Precisamos estar atentos ao que nós ouvimos, se isso que nós ouvimos nos leva a um alto caminhar ou um baixo caminhar, um caminho alto ou um caminho baixo, um caminho de glória, um caminho de vitória, um caminho de retrocesso. E também precisamos cuidar com quem nós ouvimos, quem são as vozes, quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Porque nosso futuro, a concepção do nosso futuro depende de o que ouvimos, o que nós ouvimos, ao que nos leva, né? O que gera aquilo que nós ouvimos e também a quem nós ouvimos. E então, se você depois puder ler aí o texto de Números 13 e 14, aonde nós vemos os espias sendo enviados para espiar a terra, e também nós vemos, quando eles voltam, o relatório que eles trazem.
Os espias, eles perderam o tempo da sua visitação, eles perderam o tempo, o timing, para eles entrarem na guerra que Deus tinha intentado para aquele tempo. Era um tempo, eles tiveram um tempo de deserto, um tempo de provisão total, plena, tudo lhes era dado, mas eles estavam entrando agora numa nova fase, num novo tempo, em que eles agora teriam de aprender a guerrear. Era tempo de guerra. Nós estamos numa era da guerra aqui também, e nós não podemos tratar essa era da guerra como se ela fosse uma era de deserto ou uma era de cativeiro. Nós temos de nos armarmos, temos de nos prepararmos e ouvirmos o Espírito Santo, porque é tempo de guerra. Então, não adianta você querer que Deus te dê um tempo de deserto, porque, afinal de contas, o deserto era menos mal do que a guerra. Você prefere ficar, não é tempo de ficar. Nós temos ouvido desde 2020 que nós não podemos viver no passado. Nós não podemos viver nos sonhos ou nas épocas maravilhosas que nós tivemos, porque eram tempos de grande glória e tudo mais. Ontem, aqui, um dos convidados, ele falou assim para mim, que ele teve uns tempos de grande avivamento na vida dele, que ele viveu momentos de glória tão intensa, e aí ele deu uma tropeçada, deu uma tropicada pelo caminho, deu umas caídas, e quando ele voltou, ele disse, eu nunca mais consegui isso, eu quero ter aquela vida que eu tinha antes. E a sensação que o Senhor me deu para falar para ele era que ele estava vivendo num passado e que não era mais tempo de ficar remoendo o passado. No coração dele, ele tinha a sensação como se Deus estivesse deixando ele de molho, tipo de castigo. E Deus não é assim, o nosso Deus não é assim. Quando a gente erra, ele nos disciplina. Quando nós nos arrependemos, ele limpa tudo, ele vira a página, ele perdoa. Se o arrependimento foi de fato, o perdão também é de fato. E Deus começa uma nova história. Ele não fica remoendo aquilo, nós ficamos remoendo. Ele não fica magoado e ressentido. Ele nos perdoa e nos ajuda a avançar. Mas isso não quer dizer que a gente vai voltar onde a gente estava. Quer dizer que tudo é novo agora. Nós temos uma nova história, temos um novo momento. E o mundo está num novo momento. Então, nós precisamos parar de desejar as glórias do passado. Para de remoer, se perdoa, deixa o perdão de Deus vir e limpar tudo de vez. Para de falar, não, mas é porque eu caí, aí eu interrompi, e aí nunca mais eu voltei, porque Deus agora continua me deixando de castigo. Não é assim que funciona. Vamos parar de remoer, vamos deixar as mágoas, né? Vamos tirar Deus do cantinho, porque a gente coloca Deus no cantinho também, achando que ele que é culpado, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entra no momento que Deus tem para você hoje, do jeito que você está hoje, sem ansiar pelas glórias do passado. Amém? É bola para frente, é daqui para frente. Então, os espias, eles perderam o tempo designado para a guerra, que era o tempo que eles estavam prontos para entrar. Deus preparou 40 anos do deserto para que eles pudessem entrar agora guerreando. Eles não precisavam dos 40 anos, mas já que passaram, né, Deus aproveitou e preparou e forjou e tudo mais. Você precisa declarar, eu sou digno, eu tenho valor, diga isso, eu tenho valor, eu sou digno. Vamos declarar que o Brasil tem valor e que o Brasil é digno, porque Deus olha o Brasil já vestido com o sangue de Jesus. Deus não olha o Brasil com as suas corrupções. Deus sabe exatamente como nós estamos, mas quando ele nos vê dentro da promessa. Ele não viu Abraão sem filhos, ele viu Abraão já um pai de multidões. Ele não viu José cativo, ele viu José já no governo. Então, como é que o Brasil é visto por Deus? Como você é visto por Deus? Você já é visto por Deus na restauração, na redenção, dentro da promessa. Então, não deixe o inimigo te mostrar o que ele quer que você veja. Suba e veja o que Deus quer que você veja, em nome de Jesus. Amém? Deus nos fez de maneira maravilhosa, gloriosa. Ele nos entreteceu no útero, no ventre das nossas mães. Ele sabe como nós
como Ele quis, o que Ele designou, o que Ele desenhou, o que Ele quis forjar em nós, qual era o chamado que Ele tinha para nós, para cada um de nós, amém? Confie nisso, creia nisso, e ande dia a dia na direção do Espírito, até você enxergar, até você viver a plenitude do que Deus tem para você hoje, em nome de Jesus, amém? E nós declaramos isso sobre o Brasil também. É uma era da guerra, e uma chave para esse mês de Av, que é um mês de grandes desgraças e tragédias em toda a história de Israel, uma chave são as nossas escolhas. Se eles não tivessem escolhido retroceder, eles teriam entrado na promessa. Então, qual será a nossa escolha? No passado o Brasil escolheu um monte de porcaria, ou nós escolhemos um monte de coisa ruim, fizemos escolhas na nossa carne. Ok, passou. Se arrependeu, Deus te colocou no prumo de novo, agora, olha para frente. Qual é a nossa escolha hoje? Vamos escolher andar segundo as nossas concupiscências, segundo a glória do passado, segundo o nosso mimimi, segundo o nosso ressentimento, ou vamos escolher andar segundo o que Deus está falando hoje, segundo a promessa que Ele tem para nós hoje? Nós estamos num momento chave para a manifestação das promessas de Deus. Ele está falando dos Estados Unidos, e nós vamos puxar isso para o Brasil, porque no mundo as nações estão nesse momento de decisão entre serem nações ovelha e nações bode. E esse é um momento chave, então, para todas as nações da Terra. Deus está começando a preparar o cenário para os eventos dos últimos dias, e cada nação vai ter de se posicionar. Qual vai ser a escolha do Brasil? Como vão se manifestar as promessas de Deus no corpo brasileiro? Como é que nós vamos perseverar nos dias que estão por vir? Senhor, mostra-nos o que devemos fazer, como devemos perseverar. Dá-nos esse espírito de perseverança para os dias que estão por vir. Nós não queremos desistir da nossa nação. Nós confiamos na tua palavra, nas tuas promessas, nos teus desígnios para nós. Mostra-nos um a um, remanescente a remanescente, pessoa a pessoa, membro a membro do teu corpo. Posiciona-nos. Dá-nos uma injeção de ânimo, Senhor. Nós precisamos do teu ânimo. Anima-nos, renova-nos, refrigério. Traz o teu refrigério, traz o teu renovo, a tua restauração, a força que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos como um novo odre em uma nova era. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Brasil diz, eis-me aqui, Senhor. Esse novo odre é a estrutura que vai conter a revelação de que Deus está liberando sobre a terra nesse tempo. Esse novo odre, que é você, é a estrutura que vai conter a nova revelação de Deus sobre a terra, o que Ele está liberando agora sobre a terra. Nós somos o odre, nós somos o container, nós somos o recipiente da palavra, da mensagem, da promessa de Deus. E nós estamos vivendo em tempos decisivos. Em Números 14, 1, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Uau! É assim que nós vamos reagir? Saímos da era de 4 anos abençoados para entrar em 4 anos de podridão. Quando nós entramos nos anos abençoados, teve gente dizendo isso. Não gostei desse cara que você escolheu, Deus. Ele não é santo, santo, santo. Não, ele não é pastor de igreja, ele é presidente de nação. Misturou os canais aí no Tico e no Teco.
Precisamos de um homem justo, mas não é um homem perfeito, porque perfeito só Jesus sobre a terra. Nós vimos um vislumbre do que poderia ser o Brasil redimido, abençoado, prosperando, e nós dissemos, não, não, acreditamos nas vozes da mídia, do fake news, de toda a porcaria, né, de toda a perseguição e toda a maledicência que destruiu a terra prometida. Então a gente roda mais 4 anos num deserto que não é deserto. A gente voltou literalmente para o cativeiro do Egito. E não soubemos entender o tempo da nossa visitação. Sim, tem tudo a ver uma coisa com a outra, sim, porque nós não estamos vivendo nas dimensões celestiais somente, nós vivemos aqui na Terra. E nós oramos por um governo justo. E nós não quisemos e não apreciamos o governo justo, porque apreciamos mais a voz do engano e das mentiras que nós ouvimos a respeito desse governo que tinha sido justo. Sua opinião é sua opinião, fica à vontade. Não quiser ouvir, pode ir embora. Ai, Márcia, como você é grossa. Tô frustrada hoje já, não vem me falar asneira. Pode rir, eu deixo, é permitido. Eles viram, os espias viram as riquezas da terra, mas algo na perspectiva deles estava distorcida, algo aconteceu no meio do caminho. Eles viram gigantes naquela terra, eles viram que haveria dificuldades, haveria provas para assegurar a sua herança, e eles pensaram, cara, tá difícil demais. Vamos ficar aqui ou vamos voltar? Porque estava melhor lá. Por que a gente saiu do faraó para depois ter que enfrentar a gigante? Tipo, eu esqueci completamente que Deus abriu o mar e matou o faraó. Será que Deus não pode matar esses gigantes também? Ah, você está esperando que Moisés seja Jesus? Você está esperando que Josué e Caleb sejam Jesus? Mas não é assim que funciona. Deus levanta líderes, seres humanos, que são falhos, que não são perfeitos, mas que ouvem a voz de Deus e buscam fazer o máximo que podem fazer dentro da sua humanidade. E nós somos tão santos, né? A gente gosta de criticar o outro porque nós somos a última batatinha do saco. Santos, santos, santos. Que não falhamos nunca, então não damos licença para ninguém mais falhar. Ó, raça de víboras. Deixo por aí. A nossa crença, a nossa fé, ela precisa estar acima e além da nossa necessidade de ver. Então, eles quiseram ver a terra. Eles não precisavam ver a terra, mas eles foram espiar a terra. Eles passaram 40 dias dentro da sua promessa e não apreciaram aquilo que Deus deu para eles. Viram que era tudo maravilhoso, que era tudo lindo. Qual foi o relatório que Caleb trouxe mesmo? Vai lá no 13:30. Então Caleb fez calar o povo e disse assim: Ei, gente, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Volta lá no 25, 27. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Está aqui o fruto dela. Olha o tamanho desse cacho. Mas o povo é poderoso. Cidades fortificadas. Tem até gigante lá, filho de Anak. Não somos como gafanhotos perto deles. Jesus da glória. O que entrou dentro deles? Vocês lembram o que entrou em Adão e Eva quando eles caíram? A primeira coisa que aconteceu com eles? Eles tiveram medo. Muitas vezes nós queremos ver a promessa e nós não conseguimos entender por que ela parece tão aterrorizante. Deus nos dá provas muitas vezes, porque Ele vai nos dar muito e nós precisamos aprender a ser fiel no pouco.
Se não somos fiéis no pouco, como poderemos receber esse muito e administrá-lo bem? Talvez não possamos. Então, Deus, na sua sabedoria, sabendo como nós somos na essência da nossa queda, ainda que estejamos nele, ele nos dá as provas, porque nós vamos aprendendo durante essas provas. Nós vamos ganhando sabedoria, discernimento, nós vamos enxergando onde estão as nossas fraquezas, para que nós possamos nos estribar nele e buscarmos a força nele. Nós vamos entendendo aquilo que nós não entendemos, para que nós possamos buscar sabedoria nele. Então, toda essa jornada difícil para chegar na herança, ela faz parte da nossa maturidade, faz parte do forjar de Deus em nós. Deus não vai nos dar a promessa fazendo a gente some daqui e aparece lá. Não, ele tem um trajeto para nós. Esse trajeto, ele faz parte do processo de recebermos a herança. Ele não aborta esse processo. Então, não adianta você chorar. O que você precisa fazer? Entender que esse é o caminho que Deus vai ter, confiar nele, botar o pezinho na estrada e sair andando junto com ele. Não é para correr na frente e não é para ficar mimimi para trás. Não é para você querer ficar no deserto e nem voltar para o Egito. É confiar, confiança. Aí eu não enxergo, o Brasil está um lixo, a minha vida está um horror, o negócio está muito difícil, eu acho que eu vou ficar aqui no meu mimimi mesmo. Deus não é capaz de me mandar lá para dentro. Deus não é capaz de me fazer vencer. É isso que você está falando. Quando nós desistimos e nos acomodamos no presente, porque nós temos medo de avançar para o futuro, nós estamos dizendo que Deus não é capaz. E aí nós realmente caímos no maior engano de todos, porque Deus é totalmente capaz, Ele é poderoso e Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai fazer. Só que Ele não vai fazer você puff daqui, puff lá. Você vai ter que caminhar com Ele. Abraão teve que sair da terra. José teve de passar pelo que ele passou para chegar a governar o Egito. Daniel teve de ser levado cativo para chegar na Babilônia, ter a posição que ele teve de governo, de autoridade. Nós queremos a posição de governo e de autoridade com um berço esplêndido, e assim acontece a corrupção em qualquer nação. É esse puff-puff, não tem milagre. Se você não passa pela forja, você vai chegar lá um líder podre, exatamente como os nossos são hoje. Eles viram, temeram, se apavoraram e se esqueceram do que Deus já havia falado e de tudo que Deus já havia feito para que eles chegassem aonde eles estavam nesse momento. Eles esqueceram o que Deus fez com o faraó. As circunstâncias se sobrepuseram e os afogaram. Eles foram afogados pelas circunstâncias ao invés de estarem afogados e mergulhados em Cristo. A fé foi para o beleléu. Mas essa é uma era de fala, é uma era de pei, é uma era de boca, era de decretos e palavras. Então, o nosso relatório é extremamente importante. Qual é o relatório que nós estamos dando para Deus? Quando Ele nos mostra a terra da promessa e a gente vai contar para os outros. Na nossa conversa do dia a dia com os nossos amigos, o que a gente conta para as pessoas? Que está tudo indo para o inferno mesmo? Que não tem jeito? Ou nós sabemos que tem jeito? Olha, eu sei que a situação é esta, mas Deus nos disse que esse é o nosso chamado, esse é o Brasil hoje. Mas Deus disse que o chamado do Brasil é ser isso. E então nós vamos trilhar essa jornada, essa estrada de transformação, e nós vamos vencer, porque o Brasil tem este chamado. Israel tem este chamado. Essa é a terra prometida do Brasil. Vamos focar naquilo que Deus falou, vamos confiar. A gente não imagina que tem uma Jericó chegando, a gente não imagina que a batalha vai ser travada em adoração. A gente está apavorado porque vai ter que lutar com a espada contra gigante, quando nem vai precisar fazer isso mesmo. Deus vai vencer essa batalha de glória em glória, na adoração, no louvor. E não se esqueçam que o pavor de Deus veio sobre os outros povos. O pavor de Deus virá sobre aqueles que precisam ser disciplinados ou que vão ser julgados, aqueles sobre quem o juízo virá.
E toda a nação vai passar por isso. Nós vamos sentir de que lado nós estamos, se nós estivermos com medo ou se nós estivermos em paz, confiantes, tranquilos no Senhor. Isso vai ser um bom árbitro para a gente saber de que lado a gente está. Eu estou apavorado porque o Brasil está se explodindo, ou eu estou tranquilo, estou confiante. Deus falou. Eu não sei como vai acontecer, mas Deus falou, então assim será. Eu creio, eu confio. E assim você pode transbordar dessa confiança, dessa alegria que nós temos em meio ao caos e dessa paz que excede todo entendimento e que só Deus pode nos dar. Amém, amados? Cuidado com o que você fala. Será muito dessa guerra dirá respeito ao que nós dizemos, será a respeito do que nós falamos, dos nossos relatórios. Deus está olhando o que a gente está falando, o inimigo também, e o povo ao nosso redor está também de olho no que nós estamos dizendo. Mas, Márcia, você dá aula de escatologia, você fala de um monte de tragédia, não, eu falo de um monte de vitória. As tragédias são apenas as provas no meio dessa estrada para nós alcançarmos a vitória na segunda vinda de Cristo. Amém? A realidade precisa ser dita. Assim como nós temos dito já que nesses próximos 3 meses nós teremos grandes abalos nos Estados Unidos, será um tempo bem difícil, de muito caos. Antes de ontem, que dia que foi que eu coloquei lá no Instagram que teve terremoto aqui? Teve um terremoto de 3 pontos alguma coisa na escala. Aqui no Alasca, a gente tem terremoto o dia inteiro, todo dia. Tudo de um, você não sente, é uma das estradas dos terremotos aqui. Até teve uma pessoa que me mandou um recadinho lá no Instagram, uma pessoa insolente, uma pessoa que infelizmente tem zero discernimento. Ela escreveu assim: teimosa, porque já havia me dito que eu precisava me esconder no meio de algum mato, em algum lugar, que sei lá onde na cabeça dele é isso. E eu pensei, meu Deus, quanta falta de discernimento, quanta burrice. Não queria falar isso, mas falei já, que pena. Falei a palavra burrice aqui. Mas foi uma burrice mesmo. Porque você não vai se esconder debaixo de uma pedra. Existem caminhos de terremotos pela terra. Se você quiser ir viver num lugar que não tem terremotos, eu vou te tenho uma péssima notícia para te dar. No fim dos tempos, tudo vai tremer. Então nós precisamos estar onde? Onde Deus mandou estar. Esse é o lugar mais seguro. E se você for e Deus te levar antes, aleluia, glória a Deus, vai chegar antes de todos os abalos que ainda estão para vir, que são muitos, então a gente tem que se preparar para os abalos. Em meio a esses abalos, vem grande glória, grande avivamento, grande colheita, será tremendo, mas não vai ser sem abalos. Assim como para o povo de Israel, a conquista da terra não foi sem abalos, foi com grandes batalhas. E toda vez que eles desobedeciam, eles perdiam e sofriam grandes baixas. Nós estamos em tempos assim, amados. Conquistar a nossa herança não é ficar sentadinho num lugar seguro em berço esplêndido, é saber exatamente onde Deus te quer e estar nesse lugar aonde Deus te quer, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ponto. Não importa o que mais ninguém vai falar. Você vai prestar contas diante do Senhor do lugar aonde você está, onde Ele quer que você esteja. Amém? Cuidado com o que você fala, porque vai falar asneira. E ao invés de ajudar as pessoas a entrarem no caminho que Deus tem para elas, vai desviar algumas pessoas que são fracas, porque ouvem a voz dos outros, incautos, e são ignorantes e são neófitos, algumas pessoas não são tão fortes na fé. E o nosso relatório vai abalar a fé de muitas pessoas. E se nós falarmos coisas levianas, como esse falou lá no comentário, dizendo teimosa, que eu não queria que eu estivesse num lugar de terremoto, que tem terremoto todo dia, uma pessoa que não está bem firmada na vontade do Senhor vai falar: o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ir embora. E aborta o que Deus mandou fazer. Por isso que eu fico irritada com esse povo, porque é um povo imaturo que fala relatórios como os 10 espias e tiram muita gente do caminho, porque não sabem onde eles têm que estar, não é o que todo mundo tem que estar. Falei.
Vou continuar falando mais um pouco, aguenta firme aí. O som que é liberado para os céus, aqui com os 10 espias, é um som de, no capítulo 14, versículo 1, de pranto, mas é um pranto, não é um pranto de socorre-nos Deus, é um pranto de Deus está nos colocando, Deus está nos traindo. Esse era o choro que estava subindo aos céus naquele tempo. E depois disso, desde então, esse é um mês de pranto e de luto em Israel. Destruição dos 2 templos e muitas outras perseguições que aconteceram ao longo da história de Israel, até mesmo na história moderna mais recente, acontecem neste mês. Mas quais são as chaves? As chaves para assegurar a vitória nesse ano que está chegando, no calendário deles, para mim o ano está no meio ainda. O meu ano começou em abril, começou na Páscoa. Mas o Glória de Sião comemora o Ano Novo Rabínico também. Nós comemoramos trombetas, eles comemoram o Ano Novo Rabínico. Então, eles estão dizendo que a chave para o ano, que está para começar o Ano Novo Rabínico, agora em trombetas, está em como nós falamos, como nós vemos ou enxergamos e como nós andamos. Como falamos, como vemos, como andamos. A palavra de Deus estabelece as fronteiras para as nossas vidas. Amém? Então, o que você está lendo na palavra de Deus é o que deve nos guiar, é o que estabelece os limites, as fronteiras, as cercas de proteção sobre as nossas vidas. Quero ver ele sair com o trailer. Estou só escutando o barulho aqui das atividades na casa. Então, o que a gente está lendo na palavra? O que você está ouvindo? Perdão. O que você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo as vozes de calamidade? Você está ouvindo as vozes de murmuração, de reclamação? Vocês estão ouvindo todas as vozes fake que estão acontecendo por aí, falando aquilo que não é, as mentiras todas? Ou você está ouvindo a palavra de Deus? Nós precisamos buscar mais e ouvir mais, deixar a palavra de Deus nos dar o norte. Ser limite, ser fronteira nas nossas vidas. Se não lê, meu filho, não tem milagre. Se já não está aí dentro e você não está declarando ela, você tem que entrar nela e decorar, memorizar, ler, conhecer as histórias. Mínimo, né? Ouvir a voz de Deus para conhecer a Deus. Em Números 13 e 30 nós já lemos, eles escolheram a destruição, ainda que Caleb tenha dado a escolha de subir e o comando para subir. É a escolha do destino. Nós estamos no momento de escolher o nosso destino. Nós temos de escolher subir e possuir a terra que Deus nos deu. Então vamos dizer assim: Deus, nós escolhemos subir e conquistar o Brasil que Deus nos deu. Nós não vamos abandonar o Brasil, nós seguiremos de joelhos, nós seguiremos intercedendo, nós seguiremos clamando e nós seguiremos te adorando, porque nós subiremos em adoração e desceremos para a guerra. Desceremos com as armas que Deus nos dá, com os decretos que Ele tem de bênção para a nossa nação, declarando o destino da nossa nação. Nós faremos isso, Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai e pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então os 10 espias levaram toda a nação. A voz do relatório dos 10 espias levaram toda a nação a buscar. Das 3 opções que eles tinham, eles preferiam permanecer no deserto ou retroceder e voltar para a escravidão no Egito. Quando Deus lhes oferecia a terceira opção, que era o palácio, era entrar na terra, conquistar as cidades, edificar palácios e neles habitar e governar com o Senhor. Deus estava dando a oportunidade de fazer um jardim florescer nessa terra. Uma terra que havia estado debaixo de maldição e que agora seria o trabalho do seu povo
entrar, restaurar, fazer florir, reedificar. Nosso trabalho no Brasil é restaurar esse jardim que Deus intentou, que Deus designou para o Brasil. Para isso, nós precisamos ter a identidade de filhos, guerreiros, noiva, esposa de Deus. Nós precisamos ter a identidade de intercessores, de nação santa, de povo escolhido. Nós precisamos entrar na nossa identidade para exercer a autoridade que Ele nos deu, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Sem isso, amados, nós não estamos no lugar certo. Nós precisamos buscar. Eu não sei fazer isso. Lê Efésios, lê Romanos, lê Gálatas. Tudo que você lê traz para você. Lê e fala: eu sou essa pessoa que Deus chamou. Eu sou nova criatura. Eu estou assentado em Cristo Jesus. Procure todos os textos na palavra que dizem nele estou assentado, nele tenho autoridade, nele sou mais do que vencedor. Sublinha esses textos e declara e deixa Deus trabalhar dentro de você essa intencionalidade para você viver dia a dia na palavra, na autoridade, na identidade que Ele tem para ti e também, consequentemente, na identidade que Deus tem para o Brasil. Sim e amém? Quando nós colocamos cada lugar, quando nós alcançamos cada lugar em Cristo, nós não queremos retroceder. A última coisa que a pessoa que está sentada em lugares celestiais em Cristo Jesus quer fazer é retroceder. É a última coisa. Ela não olha para os gigantes e fala: fui. Não. Ela olha para os gigantes, reconhece que o negócio tá ruim, tá russo ali, o negócio tá, né? E aí ela fala: ok, Deus, quais das nossas armas nós vamos usar? Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser meu primeiro gigante, né? Ela arregaça as mangas, começa eu já começo a alongar, né? Me dá aí o que lança, qual vai ser a nossa dança, vai ser do que hoje, né? Não, nós não pensamos em retroceder, nós pensamos em guerrear, em avançar. Mas a gente não faz isso de forma imatura, a gente conversa com Deus a respeito, porque Ele é o comandante, né? Então, se Ele não saiu correndo, você também não sai correndo. Você espera, né, cabra? Depois de 40 dias na promessa, eles escolheram a escravidão ou o deserto. Efésios 4, 26. Vou dar uma olhadinha em alguns slides que eu tirei print aqui. Eu anotei slide. Ok, é esse aqui. É um slide que o Chuck colocou no culto da semana passada. Eu acho que ele não usou esse hoje, mas eu não tenho como saber, porque pulou tanto o vídeo que eu não sei se ele passou e eu não vi. Que é a respeito de Efésios 4, 26. No nosso texto diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E ele colocou uma paráfrase aqui, ele disse assim: essa é a chave para a vida. Efésios 4, 26, anota aí. Essa é a chave para a vida. Não vá dormir com inveja, com raiva, com dúvida ou com medo. Deixe isso para trás. Tipo, abre mão, solta isso, larga isso, vence isso. Seja grato que você tem uma cama. Então, quando a gente vai dormir, a gente está remoendo um monte de coisa, né? A última coisa que você pensa é que você está entrando numa cama. Mas você tem uma cama, você tem um teto sobre a sua cabeça. A gente esquece dessa gratidão porque a gente está naquele tumulto, remoendo as coisas do dia, matando alguém, mastigando alguém, né? Com os nossos pensamentos, brigando com alguém, ou brigando com Deus porque fulano, ciclano, beltrano, ou pelas situações da vida, é uma murmuração constante. Não. Não vá dormir com inveja, com raiva, com dúvida ou com medo. Solta isso. Seja grato porque você tem uma cama. Agradeça a Deus porque Ele é capaz de lutar por você para que você possa ter paz quando você acordar.
no dia seguinte. Agradeça a Deus, porque Ele tem uma estratégia para a tua vitória. Então tá, você tá assim, se descabelando. O Brasil tá, né, morrendo. Respira fundo, entrega o Brasil para Deus e agradece. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem uma estratégia para a vitória do Brasil. Basta cada dia o seu mal. Então, hoje eu te agradeço por todas as nossas lutas, as nossas vitórias, os fracassos. Obrigada porque o Senhor está aos meus pedaços, me juntar de novo. O Senhor limpou as minhas feridas. Agora nós vamos descansar em gratidão, porque amanhã é um novo dia e o Senhor tem estratégias para a batalha de amanhã. E em Ti somos já mais do que vencedores. O Senhor tem propósito, então nós vamos vencer. Nós somos chamados com um propósito. O Senhor já prometeu, então assim será. Boa noite. Como ir dormir em paz, descansando, deixando Deus falar conosco. Então, nós temos uma série de enfrentamentos. O que a gente precisa enfrentar? Esse é um outro slide que ele colocou, que é esse aqui. Eu não sei se ele colocou hoje. Eu acho que vai estar de trás para frente para vocês. Tem que colocar na frente de um espelho, dar print e colocar na frente do espelho. Ele diz assim: quais são as coisas que nós precisamos enfrentar? Nós temos de enfrentar nossos medos, nossos perseguidores, nossos inimigos, nosso deserto, gigantes, nossa promessa, e nós precisamos enfrentar medos, perseguidores, inimigos, deserto e gigantes. Nós precisamos entrar na nossa promessa e perseverar e conquistar. Então não adianta ficar com medo dos gigantes, a gente tem que enfrentar os gigantes. Não adianta ficar com medo, preciso enfrentar os meus medos. Não adianta fugir dos perseguidores, tem que enfrentar os perseguidores. E não adianta ficar no deserto, tem que enfrentar esse raio desse negócio e avançar. E tudo isso para que nós possamos entrar na nossa promessa. E então nós vamos perseverar e conquistar. Amém? Em nome de Jesus, diga: eu vou perseverar e conquistar o Brasil para Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus teve também o seu tempo de deserto. Ele passou 40 dias no deserto. O povo de Israel passou 40 anos no deserto porque não quis entrar na promessa. Jesus passou 40 dias no deserto para conquistar a promessa para nós. Como é que a gente vai enfrentar o nosso deserto? Se Jesus enfrentou um deserto, ele é o modelo perfeito, nós também temos vários desertos para enfrentar. Então nós precisamos, olha só, ele foi enviado para João, Deus falou, o Pai falou, chegou a hora do seu batismo, aí ele foi ser batizado. Ele mergulhou no mais profundo. Nós vimos muita coisa sobre batismos hoje no culto, né? Um vídeo sobre a moça que mergulhou e estava sobre a sua cabeça, ela estava totalmente imersa. Jesus, ele teve de totalmente imergir-se na morte para que ele ressuscitasse. Ele entrou na morte onde nós estamos. Nós todos hoje morremos, nós nascemos já com predestinados à morte. Ainda que a nossa predestinação em Cristo seja a vida eterna, nós nascemos desprovidos dessa glória da eternidade. Nós já nascemos com uma sentença de morte decretada sobre nós. Jesus entra num deserto, ele entra num batismo para seguir para o deserto, para chegar na cruz, onde ele entra na nossa morte. Vence a nossa morte e nos resgata dessa morte.
Na nossa jornada, nós também temos alguns passos para seguir. Nós passamos por um ato profético em que no Espírito nós entramos na nossa morte e na morte de Cristo. Nós somos crucificados com Ele, sepultados com Ele, para então ressuscitarmos em novidade de vida e vivermos em ascensão no governo com Ele durante toda a nossa vida aqui na Terra, até Ele nos recolher ou até Ele voltar, para que haja a ressurreição dos mortos e a transformação e a glorificação. Mas qual é a nossa escolha? A nossa escolha é entrar nesse batismo com Ele, atravessar o deserto com Ele, para termos a vitória de governo com Ele. Não dá para a gente pular etapas, amados. Não tem como pular. É como eu falei, não dá para você puff, sair daqui e aparecer aqui. Não é Air Philip, né? Filipe estava numa trajetória e ele desapareceu aqui do eunuco e apareceu em outro lugar. Coisas diferentes. Nós não podemos abortar a nossa trajetória. Nós temos de caminhar o caminho todo. Vocês estão entendendo, né? Eu não devia ter usado o exemplo de Filipe para não confundir ninguém, mas já foi agora. Nós precisamos enfrentar todos os desertos que o Senhor colocar diante de nós. Vocês lembram do livro O Caminho? Nós fizemos uma leitura, eu fiz a tradução e uma leitura desse livro. Eu nem sei se a gente chegou nos últimos capítulos, no fim das contas, faz um tempinho já. Mas a jornada, ela não podia ser abortada. E o mais importante de estar nesse caminho era que em qualquer momento, as águas vivas, nós sempre estávamos perto de águas vivas. Sempre que nós tivéssemos sede, era só parar e ouvir as águas. E então nós podíamos encontrar o rio de águas vivas, mergulhar no rio, banhar no rio, beber do rio. Ele estava sempre ali, Jesus estava sempre à beira desse caminho. Era o livro do Rick Joyner, O Caminho, o penúltimo livro dele. Recentemente, ontem, acabei de descobrir que tem mais um depois, que acho que chama O Vale. Vou ler ainda. Então, nós precisamos enfrentar o nosso deserto. E como é que nós vamos enfrentar o nosso deserto? Para depois conseguir enfrentar os gigantes. O ciclo de Av, de destruição, de perdas, de falhas, de fracassos de Av, não precisa se repetir. Nós escolhemos subir e entrar e lutar, ou retroceder e dar mais uma volta pelo deserto, ou voltar para o cativeiro da escravidão. Nós precisamos escolher o que vai ser Av para nós, que é o mês atual. Vai ser um mês de mais tragédia, mais luto, mais choro, mais murmuração, ou vai ser um mês de vitória? A gente vai dar a volta por cima, a gente vai escolher subir, entrar e lutar. Diga assim: eu vou escolher subir, entrar e lutar, em nome de Jesus, e serei mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, que muito me amou, me salvou, me livrou, me fortaleceu, me edificou, me capacitou para essa batalha. Amém? Israel nos mostra o modelo e as consequências também de nós obedecermos ou nos rebelarmos. O que é que o Brasil vai fazer? O que você vai fazer? O Brasil nos foi dado, Deus nos deu uma terra. Nós vamos murmurar e retroceder ou vamos avançar, interceder, lutar e conquistar? Diga: eu vou subir em nome de Jesus. Eu vencerei, porque Jesus é comigo. Nós venceremos com Jesus. Jesus foi até João 30 anos depois de chegar na terra e depois ele foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo para confirmar o seu chamado. Pelas provas, né? Pela escolha. Como é que nós responderemos? Como nós enfrentaríamos o inimigo? Nós vamos enfrentar o inimigo manifestando a nossa identidade e autoridade em Deus. Nós chegamos na Terra há tanto tempo já, né? Diga aí, você está 53 anos na Terra, que é meu caso. Eu estou 30 e tantos anos
Peraí, 53, 43. Eu acho que eu estou no Senhor há uns 37, mais ou menos. 37 anos no Senhor. Já passei pelas águas do batismo, muitas vezes passo de novo, e de novo, e de novo, porque tem dia que eu preciso ser crucificada de novo, tem coisa em mim que precisa ser crucificada de novo. E são muitos e muitos os desertos já atravessados, mas também são muitas as montanhas, e muitos os vales, e muitos os rios atravessados. São muitas as vitórias, muitas as aventuras. E agora? Em que tempo estamos? O que nos espera agora? Qual é o próximo enfrentamento? O enfrentamento tem a voz do acusador, do tentador, do derrotador e do enganador. Você está escutando? O que é que você vai enfrentar? Não dê ouvidos, simplesmente reconheça que está ali. Suba em adoração. Volte com as armas que o Senhor tem, com a estratégia que o Senhor tem para essa batalha. Os próximos 40 dias, disse o Chuck, serão uma chave. Como nós enfrentaremos o que precisa ser enfrentado? Lutando contra as vozes que se levantam para nos impedir de entrar no nosso chamado? Pergunta de novo. Nos próximos 40 dias que são uma chave. Hoje é dia 11. Abre seu calendário aí. Os próximos 40 dias. 7, 14, 21, 28, 35. Vai cair, eles estão marcando aí para o início, para a festa das trombetas mesmo. É um pouquinho mais para frente. Próximos 40 dias são uma chave. Muita coisa vai acontecer aqui nos Estados Unidos nesses 40 dias. Como é que nós enfrentaremos o que precisa ser enfrentado? Lutando contra as vozes que se levantam para nos impedir de entrar no nosso chamado? Vai cair mais ou menos no tempo da festa dos tabernáculos. Acho que vai cair dentro da festa dos tabernáculos. Alguém colocou aí dia 21 de setembro, né? Como é que nós vamos enfrentar o que está por vir e que vai se levantar para que nós não entremos no chamado? Então, Deus tem uma promessa para o Brasil. Nós teremos muitas lutas. Como é que a gente vai enfrentar essas lutas que não querem que a gente entre no nosso chamado? O povo rejeitou a promessa e desejou voltar para o deserto e passou lá 40 anos. Na verdade, eles desejaram voltar para o Egito, né? E Deus teve graça e misericórdia e eles passaram 40 anos no deserto. Jesus encarou esse deserto de 40 dias para que nós pudéssemos entrar na nossa promessa de vida. Senhor, coloca uma palavra de triunfo e de vitória em nós, em nome de Jesus. Que as palavras dos nossos lábios sejam palavras de vitória. Quando Deus disser suba, nós subiremos. Diga, estou pronto para subir. Vamos dizer coletivamente o Brasil, né? Estamos prontos para subir em nome de Jesus. E Deus, ainda que tenhamos falhado, o Senhor nos perdoará e nos levará adiante. Somente você pode vencer essa guerra. Vira para alguém aí na sua casa e diz assim, somente você pode vencer essa guerra. Ninguém vai vencer essa guerra por você, meu querido. Graças a Deus pelo Brasil, nós lutamos juntos, né? Glória a Deus por isso. Durante o louvor de hoje, nós oramos e cantamos, Espírito de paz, Espírito Santo de paz, separa o caos e traz ordem aos corações feridos e enlutados neste mês. Repousa sobre nós. Por causa da intensidade das atividades políticas, geopolíticas,
de resistência do inimigo, de abalos climáticos sobre a Terra nesses próximos dias, nós precisamos dar mais importância à adoração, amados, nós precisamos intensificar a adoração, por causa da grande intensidade da batalha. Vamos dizer assim para o Senhor: lava-nos, Senhor, purifica-nos, ressuscita-nos, mergulha-nos em águas vivas, imerge-nos em águas vivas, em nome de Jesus. Nós precisamos voltar a ter mais acesso à sala do trono. Amém, amados? Como eu disse, eu não preparei a ceia hoje, mas você preparou, então vamos consagrá-la ao Senhor. Pegue o seu pão. Pai, nós te agradecemos porque este é o teu corpo, que foi partido, moído, ferido por nossas transgressões, iniquidades e pecados, pelos nossos medos, temores, retrocessos. Nós te agradecemos porque o Senhor foi partido, abrindo caminho, abrindo, rasgando o véu, levando-nos para o lugar que era antes proibido, o Santo dos Santos, onde nós podemos atravessar as águas do mar e entrarmos no jardim onde está a árvore da vida. Obrigada, Senhor, porque ali nós temos acesso ao pão da vida, ao maná, o pão que desce do céu, que é o Senhor Jesus, e nós comemos de ti, Senhor. Nós comemos deste pão. Muda a composição do nosso corpo, Senhor. Traz os céus para a terra, traz a glória para este corpo, traz a redenção completa para este nosso corpo caído ainda. Muda a composição do nosso DNA, Senhor. Nós comemos de ti. O Brasil come de ti, Senhor. Nós comemos do pão da vida. E nós entramos na promessa que o Senhor tem para nós. Nós declaramos que vamos perseverar, vamos interceder, vamos adorar, vamos jejuar, vamos ouvir o chamado do Espírito Santo para esse tempo de guerra. E nós vamos batalhar pela alma do Brasil, pelo coração do Brasil, pelo espírito do Brasil. O Brasil nascerá de novo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim ou sim, o Brasil nascerá de novo em Cristo Jesus. E o Brasil será cheio do Espírito Santo de Deus, e virá sobre o Brasil o Espírito de graça e súplicas, e virá sobre o Brasil o Espírito de Joel. O Espírito Santo de Deus virá e haverá grande avivamento, haverá grandes sinais, milagres e maravilhas no Brasil. Nós profetizamos, nação adoradora, nação evangelista, nação cheia de sementes, nação de grande exuberância e glória e alegria e paz, nação que vai às nações da terra, gerando salvação e semeando vida. Sim e amém, em nome de Jesus. Papai, nós te apresentamos o teu sangue. Este cálice é o teu sangue, que foi derramado, vertido naquela cruz, desceu pelo teu corpo, pelo teu madeiro, e alcançou o pó da terra. E atravessou continentes e chegou no Brasil. Este teu sangue, que nós bebemos hoje, entra na nossa corrente sanguínea, muda o nosso DNA, chega na fábrica dentro dos nossos ossos e fabrica um novo ser, uma nova criatura, uma nova vida, um novo vinho, um novo azeite, uma nova unção. Nós bebemos e nos saciamos da tua alegria, da vida de Cristo, da luz de Deus, a luz explosiva da glória dunamis, criadora de Deus, que está no teu sangue. Explode em nosso sangue com vida. Aleluia. Nós bebemos e o Brasil bebe.
E o Brasil é saciado, renovado, restaurado. O Brasil recebe esse sangue glorioso, essa explosão de luz e glória que se espalha por todo o seu remanescente. Nós bebemos profeticamente, dizendo que todo o remanescente bebe, todo o Brasil bebe, os pródigos bebem. A tua vida, a tua glória, a tua luz. Sopra, sopra, sopra nesse pão, nesse corpo, sopra, sopra, sopra neste sangue, neste DNA, sopra Espírito de vida, Espírito Santo de Deus, sopra, 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 em cada célula do teu corpo no Brasil. Corea talarabasereia tar, core balarabashadi kierei tutur manaya torre kita talaranda sor, moreaba boia sorai, kuala reia turgut, koya laya dia gunbad gadeged yarutsona, koya lareit, kiareia dat sobria shov lov lov luia. Oyande kereya shivrat katulan gatsa abguta pe kareta lura manata oyah 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 oyah. Receba um novo sopro nesta manhã, em nome de Jesus. Receba um novo vigor e uma nova extravagância diante do Senhor, novos movimentos, novos sons, para uma nova adoração. Suba mais alto na tua adoração, suba, 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 suba mais alto, suba, suba, suba. Deus tem novas dimensões de adoração, novas dimensões no Espírito para levar-nos. Então somente suba, suba nas asas do Espírito. Entregue-se, entregue-se, entregue-se ao teu rei, em nome de Jesus. Serei calarabashiribatu yalantalarabás. Nós te entregamos todo louvor, toda honra, toda glória. Nossa vida é tua, Senhor, nós no teu altar, nós no teu altar. Um sacrifício vivo, um sacrifício vivo, um sacrifício vivo. E alarabatai, vem com teu fogo consumidor e consome, Senhor, tudo que pode ser queimado. Tudo que está ruim aqui, tudo que está fora do prumo, tudo que é perecível, tudo que pode ser abalado, abala, Deus. Pois nós queremos ser âncora firmada na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Somos um barco nas tuas mãos, flutuando nas tuas águas, um barco que resgatará muitas e muitas e muitas vidas, e nós não afundaremos porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Que era Larrabás, haja lugar, haja lugar, haja lugar, haja lugar nesse grande navio de salvamento, haja lugar, Lerequita Larrabás, para o grande avivamento e a grande colheita que o Senhor envia sobre o Brasil. Que oroba tanta reiatus, eles já estão mergulhados nas águas profundas, Senhor. Traz-os para cima, traz-os para fora, traz a ressurreição. Traz a ressurreição, traz a ressurreição, que eles venham a ser recebidos e discipulados, Senhor, pelo teu povo. Se orou e que eles recebam o batismo no Espírito Santo e se tornem também pescadores de homens. Corre, calai, dá-nos redes, 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 grandes redes, Senhor, para serem lançadas nessas águas turbulentas. Corre, calaraba, baixoi, tique, alarrabai, pois é tempo de salvação, é tempo de salvação, é tempo de salvação. Teia, larash, meia, talarabassoi. Obrigada, papai. Obrigada, papai, toda honra, louvor, glória, toda adoração a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, raiz de Davi, sacerdote, sumo sacerdote da nossa fé, corre, calarai, toria, taia, rama, dai, tabernáculo vivo. Nós, Senhor, nós te pedimos ânimo, 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 fé, coragem, ousadia, ânimo, fé, coragem e ousadia para as batalhas que seguem. Dá-nos sabedoria, destreza para empunhar a tua espada
E traz à memória, Senhor, tudo que nós já decoramos, memorizamos na tua palavra, tudo que já está aqui dentro, traz à memória, traz à memória, traz à memória diariamente, dia a dia, hora a hora, momento a momento, instante a instante, Senhor. Envolve-nos, Senhor, nessas águas vivas constantemente. E leva-nos e sopra-nos com o teu vento. Pois nós somos nascidos de novo, soprados pelo vento, para onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Nós não temeremos, não temeremos. Senhor, nós te agradecemos pelos atletas brasileiros que nos deram tantas alegrias e tantos testemunhos, que te deram glória, Senhor, em meio a essas trevas das Olimpíadas. Guarda cada um deles, guarda a integridade de cada um deles, Senhor. Levanta vigias nas muralhas por cada um desses atletas tão destemidos e corajosos que deram a cara a tapa, que exaltaram o teu nome mesmo quando lhes era proibido fazer isso. Guarda, 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 cerca com cerca de fogo, Senhor. Cerca com muitos e muitos exércitos e anjos cada um dos teus filhos naquele lugar, e guarda aqueles que estão olhando e estão vendo esses testemunhos, estão sendo atraídos pela luz, nessas preciosidades que o Senhor enviou para que o Brasil pudesse, dentro do seu chamado, te exaltar em meio às trevas. Obrigada, Jesus. Cada um de nós possa ter essa coragem e essa ousadia diante de câmeras de milhões e milhões que nos assistem. Um dia poderão nos assistir de pessoas que encontram nas ruas, que nós tenhamos essa ousadia de dizer o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. Tu és santo, tu és tremendo, bondoso, poderoso, majestoso. Te amamos. Te amamos, te amamos. Lindo, lindo, santo, poderoso, glorioso. Jesus, Jesus. Amém, amado. Amém. Amém? Vocês estão aí ainda? Deixa eu ver. Tem gente aqui ainda. Aleluia. Sejam abençoados. A maturidade do odre é demonstrada por adoradores em lugares altos. Amém. Tudo em paz na provação, isso mesmo. Vou repetir. A maturidade do odre se manifesta em adoradores, em lugares altos. Então vamos subir, amados. Vamos subir, habitar e governar com Ele. Vamos deixar o Espírito Santo vamos pedir para que o Espírito Santo nos faça permanecer flutuando, para manifestar, flutuando sobre as águas vivas, para manifestar quem Deus é. Deus abençoe para subir, para habitar e para governar. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Sim e amém. Amém? Diga assim: para o alto e avante! Eu amo vocês. Muito, muito, muito obrigada pela paciência em meio a essa transmissão tão
com a internet caindo o tempo todo. Eu amo muito vocês são guerreiros mesmo. Shalom, shalom, amados.